Tema: Lei de Proteção de Dados Pessoais, Impactos nas Empresas e Negócios, será apresentado por Milton de Lavra Pinto Moraes, consultor da DP Office Brasil. Quero agradecer na presença do presidente, na pessoa do presidente, a presença de todos. É uma honra, é uma alegria poder estar na presença de vocês, falar sobre esse tema, falar sobre essa lei, falar sobre esse sistema de proteção de dados e proteção da privacidade. É um tema que, para nós, pode ser um pouco mais recente, um pouco mais jovem, que já vem mais na esteira de um regulamento europeu e norte-americano, merece já uma tutela bem mais efetiva do que nós. Mas, como diz o presidente, a gente tem que tentar simplificar e tentar se adequar, e porque um dos objetivos nossos, especialmente por isso que é muito bom falar, é muito bom conversar numa entidade que gera emprego e gera renda. O país precisa disso, o país não precisa de mais nada, a não ser que se consiga sair desse atoleiro que a gente se encontra, e é numa entidade como essa, perante pessoas como os senhores, que a gente precisa fazer acontecer. Então eu agradeço o convite e reitero a honra de estar na presença de todos vocês, dos meus colegas advogados, magistrados e especialmente empresários, como eu volto a dizer, geradores de tributos e geradores de renda para esse país, de tanto que a gente precisa disso. Bom, a lei... o tema da palestra é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, entra em vigor em agosto de 2020, após um prazo que foi dos maiores prazos já conferidos a uma lei aqui até entrar em vigor, um prazo de adequação. A gente pensa, bom, só daqui a um ano, logo daqui a um ano, porque é importante, porque ela traz um verdadeiro sistema de proteção de dados e da privacidade. Ela tenta devolver para o titular dos dados o domínio desses dados, porque os titulares dos dados, nós estamos aqui, claro, representando empresas, representando órgãos, mas todos nós somos pessoas físicas. Então, não tem nenhum de nós aqui que não tenha percebido que, às vezes, para conseguir acessar ao preço de um produto pela internet, para acessar qualquer informação um pouco mais densa, já nos pedem CPF, e-mail, nome, né? Então, são os dados pessoais que nós estamos confiando a alguém. Claro que nos nossos negócios nós somos controladores, receptores, e as pessoas confiam esses dados a nós da mesma forma como nós confiamos os nossos dados pessoais a outros controladores, como a lei diz, a outros operadores desse sistema. Então, a lei é uma lei que, num primeiro momento, ela parece extremamente complexa. Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a entender, ela se torna bem mais simples, como disse o presidente. A gente precisa simplificar. E como ela vem na esteira da legislação da Comunidade Europeia, ela tem conceitos, claro, ela tem um sistema, ela tem complexidades, mas a gente sabe que aquilo que vem de um ordenamento jurídico mais maduro, mais eficiente, tem a tendência de ser exatamente uma lei mais madura e também mais eficiente, que permita isso. Tanto que eu gosto de sempre referir, antes de começar a estudar precisamente alguns termos, os objetivos da lei, ela diz assim, a livre iniciativa, a livre concorrência e depois a defesa do consumidor. O desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação vem antes mesmo dessa tutela de direitos do consumidor, por exemplo. Então, ela não, assim, num primeiro momento, ela aparenta ser mais um entrave, mais uma burocracia, mais uma despesa, mais um custo. Por um lado, sim, claro, mas de outro, o objetivo da lei, é importante que se dê valor à parte principiológica dessa lei, o objetivo dela é viabilizar mais negócios. Ela é uma lei, ela traz um sistema de proteção com o objetivo de viabilizar novos negócios e fazer com que os negócios já existentes, como são os nossos, caminhem por uma trilha de maior proteção dos dados. E aí o que acontece? Menor exposição, menor dano, menores riscos, então num sistema de ganha-ganha.
Então, eu começo referindo que ela é especialmente uma lei reputacional. Claro que ela traz, como nós vamos ver lá em seguida, ela traz algumas penalidades, multas altíssimas, até de 50 milhões de reais. Mas eu entendo que a parte mais relevante dessa lei é que ela protege, de um lado, quem estiver adequado e em conformidade à reputação, e ela agride violentamente, claro, aqueles casos em que a tutela desse direito à privacidade for desconsiderada pelo controlador. Então, é importante esse conceito, que ela é uma lei reputacional e ela é um espelho, ela vem na esteira do GDPR, que é o regulamento da União Europeia. Não é? Ele deixa de ser uma diretriz em maio de 2017 e passa a ser um regulamento. Eu acho que todos também já devem ter visto, é difícil alguma palestra, algum evento de proteção de dados e privacidade que o líder da palestra não traga consigo essa capa da The Economist, né? Então, como vocês veem, e isso é verdade, os dados pessoais são um dos maiores ativos hoje, então isso é de 17, comparando e elevando a uma grandeza maior mesmo do que o próprio petróleo, e ver que eu acho interessante porque os grandes players realmente estão minerando, não mineram mais óleo, né? Claro que ainda é importante, mas agora a mineração se dá em dados. Então ela estabelece normas rigorosas de proteção de dados e ela retorna a titularidade, porque quando a gente diz assim, eu dei o meu CPF, eu dei o meu e-mail, na realidade a gente confiou esse e-mail, a gente confiou esse CPF, confiamos o nosso número de telefone a alguém, mas a titularidade segue sendo, obviamente, nossa. Uma questão importante que ela diz respeito, eu conversava com a Carla, são dados pessoais de pessoas físicas. Então aqui nós não vamos lidar com essa lei, com dados de pessoas jurídicas. A gente, é óbvio, trata da responsabilidade de quando o tratador, o controlador, é uma pessoa jurídica, mas ela diz respeito, ela tutela os dados de pessoas físicas. Tá? Aqui, essas duas imagens, ela mostra a evolução, né, da tutela da privacidade, porque é um paradoxo que a gente percebe. Né? Antigamente, a privacidade ela era praticamente indevassável, se tinha uma proteção o próprio titular do dado ele evitava se expor. Agora não, então, ao mesmo tempo que a lei vem conceder uma tutela à privacidade, são as pessoas se expondo cada vez mais também. Então aqui dá para ter essa diferença, né? As redes sociais são níveis de exposição pelo próprio titular dos dados nunca imaginados antes. Então aí o que acontece? Cada vez então surgem mais esses exemplos de escândalos, por isso que ela é uma lei reputacional, escândalos, né, de quando há algum vazamento de dados. Aqui eu dou uma paradinha para reforçar o seguinte, que o artigo 1º da lei ela diz o seguinte: essa lei se aplica ao armazenamento, ao tratamento de dados, inclusive em meio eletrônico. Claro que a gente pensa assim, Big Data, a gente pensa em Wikileaks, a gente pensa em internet, pensa em vazamentos, mas os dados que nós temos nas nossas empresas, nos nossos escritórios, nos nossos negócios, armazenados em meio físico, tem a mesmíssima proteção que os dados armazenados em meio digital. Então, aquela caixa de papel, aquele arquivo morto, ou arquivo que tem num canto de uma sala lá embaixo, no almoxarifado, se aquilo contiver dados pessoais, aquela é exatamente a mesma tutela, a mesma proteção. A agenda, aquela carteirinha de cartões de visita que nós temos, aquilo são dados pessoais e estão sobre a égide da proteção dessa lei. Aqui, então, alguns conceitos são da lei, mas eu não quero ficar lendo lei, mas eu acho que nessa parte introdutória é interessante. Dado pessoal, então, qualquer informação relacionada a uma pessoa física, como eu falei antes, né? Identificado ou identificável. Por exemplo, a placa de um carro. A placa de um carro, ela identifica primeiramente o veículo. Mas se ela estiver como o veículo de uma empresa, por exemplo, ou a adesivagem de um veículo de empresa, tem como se saber, como se chegar
ao motorista, a quem estava andando, quem estava tripulando aquele veículo pela identificação da placa. E isso a gente tem esses exemplos quando a gente vai no Google Maps, eles borram as placas dos carros. Mas eles blogam, o algoritmo até borra a placa do veículo. Mas houve um caso que a pessoa foi identificada numa atitude, numa conduta que não era mais recomendável, pelas calotas do carro verde. Então era um determinado modelo de carro que tinha calotas verdes. Aí ele foi identificado, alguém percebeu que ele estava em um lugar onde ele não deveria estar. Então, o titular desses dados é a pessoa natural, pessoa física, como eu já falei. E aí a lei também diferencia o dado pessoal, que são nome, endereço, telefone, o e-mail, de o dado pessoal sensível, que são aqueles biométricos de saúde, genéticos, o que revela, então, a etnia, a origem racial, o caráter religioso, filosófico ou político, a orientação sexual, dentre outros. Então, aquelas organizações que, por exemplo, lidam com saúde, elas lidam com dados pessoais sensíveis, que então tem um outro nível de proteção. Bom, então tá, eu não lido com saúde, eu não lido... Sim, mas se eu sou, por exemplo, advogado, e nos processos eu tutelo, eu tenho acesso ao dado familiar num processo de família. Não, mas então eu não sou advogado. Mas eu sou do RH de uma empresa. Bom, o RH tem atestados médicos, o RH tem uma série de dados também sensíveis, que então tem que demandar uma maior proteção, como a lei diz. A lei, ela traz esses problemas, mas ela também confere as bases legais, como a gente vai ver em seguida, ela dá os caminhos para essa tutela ser efetiva. Mas então já fica essa diferenciação entre o dado pessoal e o dado pessoal sensível. O sensível, ele diz respeito exige demanda uma maior proteção. Outro conceito importante da lei é o tratamento de dados, porque a gente pensa assim, bom, a lei entra em vigor em 2020. Tá, e aí, então a partir de 2020 eu vou me preocupar com o que eu vou fazer. Só que uma das modalidades de tratamento é o armazenamento, e o armazenamento pode ter 50 anos. E aí, a partir do momento que entra em vigor a lei, aqueles dados que já estão armazenados há 10, 20, 30, 50 anos, eles passam a ser tutelados exatamente como aqueles novos que são confiados ao tratador. Então aqui a gente tem que... Por isso que quando se fala em programa de conformidade, a gente já recomenda que já é momento de se adequar, de começar a fazer esse programa de conformidade, porque já tem dado armazenado há quanto tempo lá. Então, esperar até agosto para começar a fazer um mapeamento de dados, a partir de agosto já podem começar, como das últimas lâminas que nós vamos ver, a partir do primeiro dia em vigor a lei, os titulares dos dados já vão poder, inclusive, propor demandas exigindo o cumprimento dos direitos consignados nessa lei. Então, no dia é como uma partida de futebol, tem que treinar antes. A partir do momento que o juiz apitou, está valendo e pode tomar gol no primeiro minuto. Né? Então, fazendo uma analogia, o ataque pode errar 10 vezes. Ele precisa acertar uma, e a defesa não pode errar nenhuma, porque se ela errar uma vez, ela perde e dá 1-0. Então, a lei trata também, aqui para os colegas da TI, ela refere que em alguns casos a anonimização, o que é anonimização? É excluir, o dado ele deixa de identificar ou ser identificável, é uma forma definitiva, aí os colegas de TI têm alguns problemas de levar a efeito isso, porque o dado anonimizado ele não pode mais ser identificável. Então, aí entra software ou alguma outra ferramenta, se for um dado físico, que inviabilize definitivamente a identificação daquele titular. Que é diferente da pseudonimização, que é um nível de mascaramento que ele pode ser revertido, ou alguém que tenha um acesso, um log mais de uma forma, um log mais com mais relevância na organização, então tem acesso a esse dado pseudonimizado. Controlador somos todos os que recebem esses dados pessoais, né? As pessoas são as empresas, são os escritórios, tá? A pessoa natural, a pessoa jurídica. Eu gosto de brincar, o pipoqueiro da esquina, se tiver um caderninho dos clientes, ele está lidando e está fazendo um tratamento de dados pessoais. Imobiliários, corretores de imóveis e tal,
tem dado pessoal armazenado, mas eu sou uma pessoa física, eu sou um advogado, eu sou um corretor, eu sou um médico, eu sou um dentista, sim, mas tem um prontuário, tem uma ficha de clientes, tá? É controlador. O operador é aquele que, então, realiza o tratamento, seria o TI, alguém mas que recebe e atende às ordens do controlador. E o encarregado, que a lei no brasileira chama de encarregado, na legislação europeia e norte-americana é o DPO, né, o Data Protection Officer, que é aquela pessoa dentro da organização que é o responsável pela visibilidade da proteção de dados daquela entidade. Então, se houver é quem vai fazer o link entre o titular do dado, quando houver alguma demanda, o link com a autoridade numa eventual fiscalização. Então, a lei traz a necessidade de que as empresas tenham essa figura como já havia, semelhante ao oficial de compliance. Aqui é um oficial de compliance de dados. É interessante fazer algumas comparações. Compliance, claro, compliance ele é genérico, aqui é um compliance de dados, só que a conformidade com os dados, com a proteção da privacidade de dados pessoais, ela abrange não só casos governamentais e não só casos de consumidores, todo dado pessoal tem essa proteção. Eu quero também, não falei no início, se alguém quiser já me interromper também, eu acho que também já para a gente fazer mais um diálogo e não esse monólogo, também eu acho bem interessante, que às vezes eu vou passando, suscita alguma dúvida específica, a gente já pode tentar ir resolvendo aí. Fiquem bem à vontade, assim, bem sem qualquer formalidade. Consentimento, então o consentimento, a manifestação, a lei tem um conceito da lei. Manifestação, então, livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento. É o agreement, né? A ticada que a gente controla, aceita cookies, aquilo que a gente não lê, mas a gente aceita. E aí depois o controlador diz, você aceitou, eu tenho toda uma série de confirmações que você fez aqui. Bom, a lei, ela quer que seja um pouco mais relevante, que tu tenhas eu não tenho como ter certeza de que a pessoa leu. Não tenho como ter certeza, mas em caso depois de um vazamento, de uma necessidade, de uma desconformidade com o titular dos dados, quanto mais evidências a empresa tiver de que esse consentimento foi realmente livre, informado e inequívoco, mais adequada vai ser a conduta da empresa e menor, certamente, vai ser a responsabilização lá na frente quando a gente vê. Banco de dados, aqui, né, um conjunto estruturado de dados pessoais, conceito de lei, o relatório de impacto em algumas empresas que ainda não há essa indicação precisa, porque a Autoridade Nacional também ainda não foi criada, mas em seguida será. São aqueles documentos, são aquelas evidências, que é um termo que se usa, de que realmente essa empresa, essa organização, ela atentou para a proteção dos dados pessoais que lhes são confiados. Importa que, do mesmo a gente vê, vazamento de dados. É óbvio que não existe sistema inviolável. Da mesma forma que não existe sistema de segurança inviolável, não existe sistema de proteção de dados que seja inviolável. Sempre vai vazar, pode vazar e vaza todo dia, cada dia de empresas maiores, né? Agora, o que a gente faz? A partir do momento que a empresa toma todas as medidas possíveis e cabíveis, por exemplo, ela tem uma política de proteção de dados, ela exibe no seu site ou nos seus documentos, ela consigna a proteção de dados, ela consigna que ela respeita os direitos dos titulares, que ela tem noção dessa responsabilidade. Se houver um vazamento lá na frente, se houver algum outro problema de dados, essa empresa está calçada com evidências que vão permitir que ela não seja responsabilizada ou que ela seja responsabilizada de uma forma bem menor, como uns exemplos que a gente vai tratar em seguida. Como eu falei, a lei ela não quer impedir negócios, ela não quer impedir os dados pessoais, ela não quer que remova dados, porque os dados, empresas que só lidam com dados pessoais, mas não dá para imaginar um negócio hoje em dia sem que dispense a sua carteira de clientes, simplesmente uma desorganização, é um caos do negócio.
Então, o que acontece? A lei, ela confere o consentimento, é uma das bases legais, mas o consentimento não é a única base legal, não é o único fundamento que nós podemos ter nas nossas organizações, esses dados armazenados e tratados. A lei confere, assim, o consentimento, claro, é a primeira, mas ela, em alguns casos, como nós tratávamos essa semana, por exemplo, nas relações de trabalho, não é relevante o consentimento do empregado, do colaborador, porque é óbvio que ele tem que consentir. Então, a empresa tem que informá-lo e ela tem outras bases legais, por exemplo, exercício regular de direitos em processo. É claro que a empresa tem direito e ela tem que manter esse cadastro dos dados pessoais dos trabalhadores. Pois, se o cara ajuizar uma reclamatória trabalhista depois, como é que a empresa vai se defender? Então, adianta o titular, o colaborador ele é desligado. Agora, apaga, um dos direitos do titular é a exclusão dos dados, mas não existe direito absoluto. Se de um lado o titular tem direito a pedir a exclusão, de outro lado o empregador, por um determinado tempo, e por isso que não é para sempre, tem o direito também de manter esses dados armazenados, porque pode ser demandado ali na frente. O direito não quer conferir uma hipótese de má-fé. Bom, eu mando um e-mail, eu solicito que determinada organização exclua os meus dados e depois, em seguida, eu ajuizo uma demanda e ela não tem mais como se defender. Com base, por exemplo, no Código Consumidor, eu postulo uma inversão do ônus da prova, o juiz defere, e aí, mas a empresa assim, mas eu não tenho mais esse dado. Não tem a demanda procedente. Não, por quê? Porque se por acaso eu excluir os dados por uma solicitação do titular, essa inversão do ônus da prova ela não é mais cabível, porque ninguém pode ser beneficiado da própria torpeza. Confere, colega juiz, esse. Pode ser, não. Se eu estiver dizendo bobagem, né? Bom, aqui algumas bases legais, então. Proteção da vida, tutela da saúde para a área da saúde, interesse legítimo do controlador, essa é uma das bases legais mais frágeis, porque também eu tenho interesse de ganhar dinheiro com esses dados. Bom, tudo bem, é um interesse legítimo até certo ponto. Por quê? Porque se for um dado de saúde, eu já não posso ganhar dinheiro, porque a lei veda que eu faça qualquer transação, qualquer negócio com esses dados pessoais ligados à área da saúde, por exemplo. Execução de contrato, diligências, então a lei ela confere essas bases legais, então o que acontece? Na política de dados, quando se estrutura a política de proteção de dados de uma organização, isso deve ficar claro. Nós vamos manter os seus dados por tanto tempo com base em razão do seu consentimento. Todavia, nós manteremos, por exemplo, até eventual adimplemento de um lapso prescricional para eventual exercício regular de direitos em processo. Essa é uma base legal que os serviços de advocacia têm sempre. Porque pensa num escritório de advocacia, eu tenho dados dos meus clientes e eu tenho uma infinidade de dados pessoais da outra parte. Então, como que o advogado vai manter esse arquivo de dados pessoais, esse mar de dados pessoais de um processo, se ele precisa usar até o momento em que se esgota em qualquer fase recursal, até mesmo de uma eventual ação rescisória. Então, vê que a lei ela traz as hipóteses, é uma questão de montar um quebra-cabeça. É ter isso expresso, ter isso explícito, e o titular do dado ter acesso a essa informação. Então, o consentimento a gente já passou. Aqui a lei ela traz, e isso não é tão complexo de se pesquisar. Então, assim, ele é um requisito primordial, mas ele não é o único. Em alguns casos, ele é até dispensável. Anteontem, veio a notícia que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Grécia, né, Comunidade Europeia, multou a PwC em 150 mil euros, né, porque ela tratava o dado pessoal dos seus colaboradores com base no consentimento. E o consentimento, isso já está solidificado no entendimento de que o consentimento, por óbvio, pelo exercício da hierarquia, não justifica, não é a base legal para o tratamento de dados dos empregados. Então, por um lado, é bem formal, a lei, eles tomaram essa multa, é uma multa relativamente alta, 150 mil euros, né, mas por quê? Porque o tratamento de dados, e depois, se a gente for ler a decisão da autoridade grega, ela diz assim, além de ter tratado os dados pessoais dos colaboradores com base no consentimento, o que não é adequado,
ela demonstrou que não tinha uma política de privacidade adequada para tratamento em geral dos seus dados. Então, lá foram 150 mil euros de multa. Então, vejam que há dois tipos, então, de consentimento. Um consentimento, então, para dado, entre aspas, claro, meramente pessoal. E quando ele se tratar de dado sensível, vejam que as bases legais são mais restritas, né? Porque pela sensibilidade. Então, uma das dicas que já posso encaminhar, as organizações até agora tinham tendência de armazenar o maior número de dados possíveis. Agora, o caminho é, se eu não tiver necessidade, elimina. Eu não preciso ter, se algumas informações eu não precisar ter, por que eu vou tê-las me sujeitando a lá na frente ter que ser responsabilizado por alguma violação a direito de titular? Então, esse é o caso que eu acabei de falar, da PwC, né, da PricewaterhouseCoopers. Vê que é uma empresa, não tem quem não a conheça aqui, provavelmente ela tenha clientes aqui, mas como é uma decisão pública da autoridade grega, então dá para trazer sem problemas. Vejam que aqui eu volto lá na primeira lâmina, né? Essa lei é uma lei reputacional. Mas é a Europa, sim, o GDPR é o mesmo sistema daqui. Talvez o maior dano para essa empresa seja a sua reputação. O Newton está comentando, igual ao Newton hoje, aqui em Farroupilha tem milhares de pessoas falando nisso, né, nas redes sociais, nos grupos especializados. Foi a informação que mais circulou anteontem, né? Hoje a mais quente de todas é que finalmente saiu uma ISO disso, a 27701. Né? Eu recebi essa notícia ontem de noite, mas até ontem a notícia do momento era essa aqui. Aqui mais alguma questão do consentimento, e eu acho que vocês viram que um empregado foi posto para a rua, foi desligado, porque ele juntou um atestado médico e junto uma foto na rede social no mesmo dia numa praia com o pezinho cheio de areia para cima. Né? Aí então pensa bem, se fosse só pelo lado da proteção de dados e da privacidade, uma rede social do empregado, do trabalhador, uma foto que ele colocou, né, ele postou, usada contra o interesse dele. Bom, mas é evidente, aí se ele posta, se ele publica, ele manifestamente tornou público esse dado. Então, além da má-fé, né, ele mesmo, a partir do momento que eu faço um check-in, que eu estou aqui, eu não posso depois ser demandado porque ou me ofender, ou me sentir violado em algum direito, porque alguém soube que eu estava aqui. Bom, mas eu mesmo fiz o check-in, eu mesmo informei, eu mesmo tornei público esse dado, pessoal. Claro que a lei a gente tem que sempre nos adequar à principiologia, porque, por exemplo, eu não posso usar um dado pessoal, embora tornado público, para uma finalidade que não seja uma finalidade legítima. Então, agora, é uma finalidade legítima do empregador desligar um colaborador que foi desonesto ao ponto que juntou, e veja, ele exibiu um atestado, dado pessoal sensível, né? Mas como uma evidente fraude por ele estar na beira da praia, então assim, é evidente que é um exercício, inclusive, regular de direito do empregador usar essa prova que foi produzida pelo próprio interessado. Então, o término do tratamento, porque a lei ela traz o ciclo de vida desse dado, pessoal. É importante isso constar, então, isso ser informado para o titular do dado quando ele quando ele confia o dado a uma organização. Quando esse dado vai ser eliminado, quando esse dado vai ser excluído do banco de dados, ou quando esse dado vai ser anonimizado. Porque, claro, a empresa, as organizações, elas têm um interesse legítimo de mantê-los enquanto vigorar uma daquelas bases legais, e a partir do momento que isso não mais exista, por estatística, por algum outro interesse também adequado, mas então de uma forma anonimizada, que não seja reversível, de manter. Aí vai depender do core, vai depender do objetivo do negócio. Mas é essencial que na política de privacidade da empresa conste todo o ciclo de vida do dado. Quando a gente entrega um e-mail, quando a gente confia um CPF, o direito do titular é saber até quanto tempo esse dado vai ser armazenado. Direitos dos titulares, então,
Veja, eu trago, como diz a lei, direito a solicitar revisão das decisões, com base... e um outro direito especial, e muito importante, ele pode revogar o consentimento. Então, claro, quando a gente está um pouco de menos pessoas, a gente tem tempo, eu gosto de fazer uma brincadeira, eu faço uma selfie e peço para as pessoas fazerem o consentimento. Assim. Vamos fazer assim. Tá, a partir do momento que fizer assim, é um consentimento expresso, ele é evidente, só que a partir do momento, e eu comunico, olha, eu vou colocar isso nas minhas redes sociais, nas minhas palestras, e vou aumentar o meu cachê pela seleção, para ter mais uma palestra no meu currículo. Vocês me autorizam? Sim, autorizo, faz o positivo, ótimo. Daqui a 5 minutos, se alguém não quiser mais, Newton, eu revogo meu consentimento, não quero mais constar dessa foto. Não quero mais que o meu nome esteja, o meu dado pessoal não é mais autorizado. Eu sou obrigado a descartar esse dado pessoal. Essa revogação do consentimento é um dos direitos que certamente o titular vai exercer. A transferência, aqui nós estamos numa região que lida bastante com empresas de fora e certamente já receberam alguma consulta, alguma demonstração nesse sentido da necessidade da adequação dessa política de tratamento, porque existe uma responsabilização em cadeia. E o Brasil, a União Europeia, ela não certifica empresas nem organizações, ela certifica o país. Então, se o Estado estiver em conformidade, por isso a necessidade de que a gente realmente tenha uma lei forte, mas é mais um custo, sim, mas é um mercado, é uma lei diferente, não é uma lei que vem imposta do Estado de cima para baixo, é uma lei que ela vem das organizações, claro, no começo dos maiores, mas é uma necessidade do mercado de que se tenha essa legislação efetiva para facilitar a transferência internacional de dados, porque essa é uma previsão espelhada no GDPR. Então, não temos muito para onde sair. Eu até assisti uma palestra também da PwC, que no início, os primeiros momentos de todas as falas, a reação é de realmente ser mais um custo, mais um ônus, mais uma obrigação, né, no Estado brasileiro, já que pleno de entraves para o desenvolvimento dos negócios. Só que esse é o fundamento de que a adequação é uma facilitadora, que vai permitir essa realização de negócio. Então, é uma reação em cadeia do mercado mesmo, de exigir que todos os seus relacionamentos comerciais sejam com empresas em conformidade. Né? Aí sim, quem não se organizar provavelmente vai ter problemas, inclusive negociais. Aqui, então, seguindo específico nos casos da lei, uma das obrigações do controlador, que são as organizações e empresas, deverão indicar um encarregado, porque se tiver uma fiscalização, se tiver alguma demanda, é direito também do titular saber com quem ele tem que falar. Tem que ter algum diretor, alguém na organização que seja o responsável por essa tutela da privacidade dos dados. Importante também a comunicação às autoridades em caso de vazamento. E eu volto a dizer, o vazamento não é só uma invasão de hacker. Em algum momento foi furtado ou desapareceu uma caixa lá do nosso arquivo morto, plena de dados pessoais. A empresa tem 2 caminhos. Ou tenta se omitir, e com isso, caso a responsabilidade vai aumentar, ou parte da própria empresa, da própria organização, a comunicação às autoridades. Veja que não necessariamente é a autoridade. Aqui nós não estamos falando de comunicação nem ao mercado e nem ao titular do dado. Pode ser que eu conheci um vazamento numa fintech, né? Os dados não eram relevantes, não eram senhas de cartão, não evidenciou nenhum prejuízo direto aos clientes dessa fintech. Mas então, qual foi a postura adequada da empresa? Ela notificou quem? Ela notificou o Banco Central, ela notificou o mercado, mas pensa, é uma fintech iniciando os trabalhos. Se ela vai divulgar, mas então divulga só para os clientes que tiveram seus dados vazados. Bom, aí o mercado está derrubada. Né? Se foi, quem é que vai voltar a colocar? Lembra? Lei reputacional. Isso esse ano, o ano passado,
Brasil, a lei ainda não estava em vigor, mas nós temos as resoluções do Bacen que já implicam esse tipo de comunicação. Então, às vezes, o titular do dado não é necessário, é recomendável que o titular do dado não seja informado disso. Por quê? Porque já foi informada a autoridade competente ou uma autoridade que a lei ou que a própria organização, o que eu sugiro assim, bom, já oficia, obviamente sob a égide de um sigilo, oficia Ministério Público, oficia, enquanto não tivermos a Agência Nacional, oficia PROCON, mas exigindo um sigilo para resguardar e para demonstrar especialmente a boa-fé da empresa. Então, essas obrigações do Data Protection Officer, do encarregado, né, assim tratado pela legislação brasileira, então ele aceita as reclamações e comunicações. A lei, veja, a lei indica o que o DPO tem que fazer, né, executar as demais atribuições pelo controlador, recebe comunicações da autoridade nacional e adota as providências, porque a autoridade nacional a ser criada no Brasil, no espelho da União Europeia, ela tem essa capacidade, como as outras agências, de descer a maiores minúcias, de explicar, de traçar diretrizes, parâmetros de conformidade. Aqui eu trouxe um exemplo, é claro, complexo de identificar. Esse é um exemplo do fluxo de dados de uma empresa. Aqui vê que a gente, com um workflow desses que a gente percebe o quanto o tráfego, quanto o armazenamento de dados pode ser complexo dentro de uma organização. E essa é uma forma de a empresa demonstrar que ela tem essa capacidade, ela fez esse mapeamento de dados e ela sabe o que fazer e como fazer tanto do início ao fim do ciclo de vida normal, ou como se entrar, por exemplo, uma revogação de consentimento, já tem esse fluxo que deve ser seguido. Se não tiver, o que acontece? O titular do dado solicita a revogação do consentimento, aí em seguida recebe um outro e-mail marketing. A gente sabe que o Brasil é um país de demandas, né? Todo mundo quer ganhar um dinheirinho. Então, eu mandei um e-mail, pedi a minha exclusão do banco de dados, como é que eu continuo recebendo telefonemas? Então, é isso que a lei tenta evitar. Encaminhando o final do nosso diálogo, assim, eu trago as sanções e as multas que a lei traz. Vejam, ela traz uma advertência, uma multa simples, eu fiz um grifo, é simples porque ela é por ocorrência, mas ela não tem nada de simples, né? 2% do faturamento, ou até 50 milhões de reais por infração. Aqui tem um projeto de lei que eu realmente concordo, eu acho que é relevante, de ser pelo caso, pela ocorrência, porque por infração, imagina, 100 mil dados pessoais vazados, nós vamos multiplicar isso por infração, é inimaginável. Pode acontecer uma multa diária. Aqui é publicização da infração, então dando mais conta de que é uma lei reputacional. O bloqueio dos dados pessoais, então começa a bloquear dados pessoais, começa a travar o próprio funcionamento da organização e a eliminação desses dados pessoais a que se refere a infração. Aqui, imagina, vamos ter que... Qual foi a infração, por exemplo, lá da PwC? Dados dos colaboradores. Imagina essa penalidade aqui de eliminação de um banco de dados desses, né? Ou um bloqueio de banco de dados desse. Então, essa é a parte tenebrosa da lei. E aí, no parágrafo 1º, ela traz as questões de critérios, e eu fiz questão de grifar. Como é que se vai fazer essa graduação? Até tantos milhões de reais, até 2% do faturamento. Bom, mas aqui é para separar as organizações que tutelam, que têm apreço, que protegem esse acervo, esse dado pessoal, e os outros negócios que realmente não estão atentos a esse tipo de proteção. Aqui é que tem a diferenciação. Então, pensa, em vez de uma multa muito maior, a partir do momento que a empresa demonstra com evidências que já está na maior conformidade possível, isso já vai implicar numa redução de penalidade. Que vem expresso no inciso 7º, então, a boa-fé e a própria colaboração do infrator. Colaboração premiada. Aqui é quando o infrator, ele, ao invés de esperar a notificação, esperar a bomba explodir, ele mesmo se
toma as providências, bloqueia acesso, tenta minorar, mitigar essas consequências. Porque pode até ser que, quando houver essa demonstração, comunica à autoridade, olha, eu tive um vazamento, eu tive um problema, mas internamente nós já resolvemos, os dados que vazaram não são sensíveis, os dados que vazaram não dizem respeito à senha bancária, não dizem respeito a um prejuízo imediato para o titular, então notifica, cumpre e se compromete a adequar as suas práticas e estamos resolvidos. Agora, aquela empresa que não tiver, aí certamente vai sofrer maiores reprimendas. Aqui, essas imagens, então, dá para ver que o tamanho das letras e das manchetes não chega perto do tamanho da exibição das marcas, né? Então, vê que é sensacionalismo e tal, mas são casos brasileiros e caso da Target dos Estados Unidos. Então, esse é o sistema, é por isso que a lei quer que as empresas em conformidade, por isso que ela traz como fazer, ela traz o sistema, ela traz o caminho que a gente deve seguir, e aí para que se tente evitar ou melhorar, porque uma coisa, eu não sei se os senhores tiveram acesso, o caso da Netshoes, foi celebrado um termo de ajuste, do Banco Inter também, um termo de ajuste de conduta, então uma multa foi pelo tamanho dos negócios extremamente reduzida, porque ficou evidenciada a boa-fé da empresa. Inclusive, o TAC da Netshoes eu li, ele é de final do ano passado e a empresa já se comprometeu a respeitar, adequar as práticas da Lei 13.709, que entra em vigor lá em agosto. Então, aquela pergunta, Newton, mas tu acha que vai pegar? Tu acha que vai ser assim mesmo? Aqui a gente está no Brasil, daqui a pouco isso não vai para frente. E por que eu investiria? Por que valeria a pena nós estarmos aqui nesse almoço, em vez de tratar de coisas relevantes também, ou talvez mais imediatas? E por que nós estamos tratando de privacidade aqui? A lei não é que vai pegar, ela já pegou. Tanto que se a gente analisar esse tipo de atuação, a lei ainda não entrou em vigor, a autoridade nacional não foi nem constituída ainda, não se sabe quem será a autoridade nacional, e ela já consta de obrigação. Bom, não, eu não quero, essa lei não sei se vai entrar em vigor, não vou respeitar. Bom, então vamos aumentar a tua multa. Essa multa do caso da Netshoes foram R$500 mil em 5 prestações, mas em caso de descumprimento ela vai para 10 milhões. Então, por exemplo, de obrigação eu já falei, sempre que houver, por exemplo, incidente de segurança, que é um vazamento, alguma coisa assim, ele deve, em prazo razoável, que a autoridade nacional provavelmente vai consignar, comunicar e tomar as providências que forem adequadas à espécie. Aqui essa apresentação vai ficar disponível, de longe é complicado de ver, mas esse disco é interessante que dá para ter um resumo desse nosso diálogo aqui. E fica disponível aos senhores, claro. Por que eu coloquei entre aspas os inimigos aqui? Aqui, porque essas são as autoridades, aqui é que nós vamos ter problema no Brasil. E ver que aqui é uma proliferação de titulares e de tutores desses direitos, porque é um direito fundamental. Então, assim, não é a autoridade nacional, tudo bem, mas a ANP está lá em cima, né? A autoridade nacional. Mas olha para baixo aqui, pensa no consumidor, o concorrente, aqui os empregados, os colaboradores, né? A gente aqui essa é um diálogo um pouco mais amplo, mas depois quando a gente conversa especificamente dentro da empresa, o nível de informação que a gente passa e que a gente conversa, óbvio que é diferente, mas aqui qual é o problema? Né? É o colaborador que já vai fazendo a prova dele, vai fazendo a cama dele, ou que bate uma foto, faz um print de uma tela. Tem coisas que é praticamente impossível de se proteger. Mas no contrato de trabalho dele já deve constar essa observação. Né? Os invasores dos hacks, o Ministério Público que tem a missão constitucional de tutelar, Defensoria, PROCON, agências reguladoras, órgãos de classe. Porque os órgãos de classe são responsáveis também para tutelar a conformidade das suas entidades. Então, não vai ser difícil de imaginar uma representação de um paciente no Conselho de Medicina em relação a uma clínica que deixou de atender um direito de privacidade. Aqui a gente está acostumado. O Brasil é isso mesmo, tem um monte de fiscal para tudo.
O Eric é um juiz federal, também muito dedicado ao tema da proteção de dados, privacidade, direito digital, e esse é um artigo que ele publicou. Então, eles assim, estamos realmente trancados num paiol de pólvora, GPD e ANPD, e demandismo é interessante. Eu só trago um trechinho que eles dizem, é fácil prever, portanto, face à vulnerabilidade cibernética, e não só cibernética, né? Hoje, enfrentado em larga escala, o surgimento de enorme quantidade de demandas a partir do fim da vacatio legis. Vacatio é termo jurídico, é umas férias da lei, é esse prazo entre a promulgação e a edição da lei e a entrada em vigor. Isso em agosto de 2020. Então, uma apresentaçãozinha nossa. A DP Officer Brasil, ela então é focada, nosso objetivo do nosso negócio é essa implementação de polícia de segurança, fazer uma revisão documental das organizações e levar a efeito, então, os treinamentos da equipe, porque aqui é um jurista falando, um advogado falando, mas essa palestra também poderia ser feita por alguém da TI e também poderia ser feita por alguém da gestão. Não tem como se tratar de proteção de dados e privacidade só sob o prisma da lei, como também não dá para tratar sobre a égide da TI e também só sobre gestão. Pelo menos essas 3 áreas têm que ser atuar numa sinergia perfeita. E aí, por quê? Porque aqui é que se vai sinalizar, por exemplo, como se vão levar a efeito as estratégias de marketing, né? Aquela lista de e-mails comprada no camelô da esquina que movimenta, né, mas o marketing tem que bater meta. Mas ele tem que bater meta, mas tem que tentar. Eu ouvi de um profissional de marketing assim, bom, na hora de fazer o mapeamento dos dados, cara, se eu botar na política da empresa que eu tenho essa lista de e-mail que eu comprei no camelô da esquina, eu estou na rua, estou assinando uma carta de demissão, porque eu não posso fazer isso. Eu sei que eu não posso agora, não precisa da lei. Pois mas o problema é o seguinte, e quando tu fizeres uma ação de marketing e o titular exercer o direito de perguntar como é que esse dado chegou na tua empresa, o que tu vai informar para o teu gestor? Então, é claro que é um processo, é um programa de conformidade, mas tem que ter essa situação, esse objetivo de se adequar a essa lei, né? Bom, aqui eu fiz essa imagenzinha assim, qualquer semelhança comigo é mera coincidência, né? O careca assim, eu tô aqui, então eu tô deixando meus dados com vocês, né, à disposição. O pessoal da organização do evento tem os nossos contatos e se vocês não me interromperam agora, então eu fico disponível a qualquer pergunta, indagação que eu puder ajudar os colegas. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição.